Dr. Edmilson Lobo Maia Filho, né? O Dr. Everaldo Ferreira Júnior disse em entrevista que o TJ mantém liminar a favor dele, né, em ação sobre IPTU em Santo Antônio de Jesus. Disse também que é a terceira vez que a Prefeitura tenta reverter a decisão judicial, mantendo a cobrança do imposto. Aqui o senhor, representando a Procuradoria-Geral do município, o que o senhor pode falar a respeito dessa afirmativa do Dr. Everaldo? E sobre também a luta da Procuradoria em reverter essa decisão. Nosso bom dia. Bom dia Marcos, bom dia àqueles que estão assistindo. Existe sim existem duas ações individuais questionando o IPTU no município. Existe uma ação coletiva que é a ação direta de inconstitucionalidade junto ao tribunal. Do PDT, né? Do PDT. Que é do partido do Dr. Everaldo. Isso. Certo. É importante destacar que nessas duas situações, a primeira, nas ações individuais, os contribuintes conseguiram uma liminar que suspende a exigibilidade do crédito com uma condição. A condição é que seja feito o depósito do valor que eles acham que é devido. E até o presente momento, o município não foi intimado de nenhum depósito. Ou seja, até o momento, o crédito ele está exigível. Ou seja, se o contribuinte não pagou, ele consta em débito. Então, não houve intimação nesse sentido de que o município deveria suspender a exigibilidade do tributo. Certo. De outro lado, na ação coletiva, na ADIM, o Tribunal de Justiça não concedeu liminar, ou seja, não tirou a vigência da lei. A lei está vigente até hoje. Então, esses são os dois cenários. O que aconteceu, o que houve uma decisão recente, é que o município entrou com uma suspensão de segurança, alegando que isso poderia afetar a economia pública. E o Tribunal de Justiça entendeu que não afetaria porque o juiz de primeiro grau condicionou a vigência da liminar, a efetividade da liminar ao depósito, e que com isso traria uma segurança para o juiz e traria uma segurança para o município caso a tese não vingue futuramente. Certo, muito bem. Doutor Edmilson, então, nesse caso, ele continua realmente depositando em juízo. Eu sei que o senhor não recebeu nenhuma liminar de suspensão desse tributo do TJ. Mas e agora? O que a Procuradoria do município deve fazer? No momento, estamos aguardando o início do prazo para apresentar a defesa junto ao tribunal, para que ele possa dar prosseguimento da ADIM. E uma vez a ADIM sendo julgada procedente ou improcedente, isso óbvio vai vincular o efeito das ações individuais. O Dr. Everaldo também expôs um aumento de 300% em seu carnê de cobrança do IPTU e questionou a conduta da Câmara Municipal. Você tem algo a falar sobre isso? O aumento de 300% do valor do IPTU. Olha, o aumento do IPTU, ele tecnicamente vai depender de alguns fatores. A base de cálculo ou a alíquota. Então, o que gera efetivamente o aumento do IPTU de maneira técnica seria a alíquota. A alíquota não foi mexida. O que foi mexido nessa nova lei do IPTU, essa que tanto se comenta, foi a planta genérica de valores. Ou seja, um imóvel, e a gente tinha vários exemplos aqui no município, imóveis que eram negociados por R$1 milhão, mas o IPTU estava utilizando como base de cálculo 200 mil. Então, causava uma discrepância onde muitas vezes a pessoa estava pagando mais de IPVA no próprio carro do que de IPTU. Então, essa situação precisa ser normalizada. O município é cobrado por isso, pelo próprio sistema financeiro do jurídico, que a base de cálculo ela tem que guardar a proporção com a realidade. Então, a partir disso foi feita a planta genérica de valores. O doutor Everaldo volta a afirmar também que quem se sentir prejudicado deve procurar aí a justiça recorrer ao aumento abusivo que ele fala. O senhor tem algo a comentar? Sim, é um direito de todo cidadão recorrer à justiça. Inclusive, eu acho que deve-se ressaltar que deve procurar a justiça com responsabilidade. Deve ser feita uma ação com um advogado de sua confiança, que tenha uma tese segura, pois ingressar na justiça de maneira assodada, sem um estudo prévio, isso pode causar um prejuízo no futuro. Porque uma ação na justiça que a pessoa não ganha, no futuro ela pode ser condenada em custas, em sucumbência. Então, às vezes, a ação não sai necessariamente do jeito que a pessoa quer. Então, ingressar na justiça, tudo pode acontecer. Você pode entrar para ganhar, mas pode sair perdendo. O ortopedista também disse que é a terceira vez
que a prefeitura tenta reverter a decisão judicial e não consegue, né? E aí o TJ mantém aí a cobrança em juízo. Na verdade, nessa questão de IPTU, a maior vitória que o município teve foi a própria negação da liminar na ação coletiva que o PDT entrou. Então, se o TJ não deu a liminar para suspender a lei no sentido geral, com efeito erga omnes para todos os cidadãos, essa lei está vigente. Então, não há o que se questionar com relação a isso. A lei está vigente, porque foi aprovada pela Câmara, foi sancionada, e o Tribunal de Justiça disse que não ia tirar a vigência dela até que se termine a DIN ou que se julgue procedente a DIN. Mesmo que ele continue depositando em juízo, no caso, também. Isso, porque quando você está depositando em juízo, terminou o processo. A parte que está depositando perdeu, o município tem o direito de levantar aquele dinheiro e cobrar o retroativo da diferença. Muito bom. Dr. Edmilson Maia Lobo, muito obrigado pela sua entrevista aqui. A gente fica sempre à sua disposição aqui no Voz da Bahia. Muito obrigado. Por nada, é um prazer participar.